Queridos, bom dia. Graça e paz da parte do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, para todos. Que Deus assim continue nos abençoando nesta manhã, para que nós possamos receber da parte de Deus mais um pouco daquilo que Ele tem derramado sobre nós. Eu sempre gosto de enfatizar que todas as vezes que nós temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, é realmente um compromisso que pesa muito sobre as nossas vidas. E existem alguns contrastes, e mesmo assim, a responsabilidade ela se agiganta cada vez mais. Semana retrasada eu tive a oportunidade de pregar em uma igreja na Barra da Tijuca, e não foi fácil. Domingo passado fui pregar numa comunidadezinha, aqui em Miguel Couto também, foi muito difícil, e hoje não é diferente. Mas nós cremos que realmente nós temos que sentir essa responsabilidade, para que o Senhor Deus, pelo seu Santo Espírito, possa conduzir a vida de cada um de nós. E que nós não venhamos a falar nada de nós mesmos, mas que tudo seja feito, seja para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Queria pedir a vocês, aos irmãos, que se colocassem em pé. Vamos ler a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Já facilita. Diz assim: Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Este era da idade de 5 anos, quando chegaram de Jezreel as notícias, ou as novas a respeito de Saul e Jonatas. Pelo que sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. Vamos orar. Senhor, lido está a tua palavra nesta manhã. Tu possas frutificar a tua palavra a 30, 60, 100 por 1 no coração de cada um de nós, a começar pelo meu. Senhor, possa impactar e abençoar cada vida e família aqui nesta manhã, para a glória, tão somente para a glória do teu nome, oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, queridos. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Agora eu queria fazer um exercício rápido com vocês. Rapidamente. Primeiro que você dê um belo de um sorriso para a pessoa que está do seu lado e dê um bom dia para ela e diga para ela, Senhor Deus, tem uma palavra de bênção para você nesta manhã. E sorria, converse bastante com quem está do seu lado agora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Agora diga para ela, bem sorridente, bem bonito, sorriso lindo que você tem, olha. Não converse comigo a partir de agora, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar. É? Amém, queridos? Agora você já ouviu falar em... Amém, queridos, amém. Agora você já ouviu falar em Lodebar? Quem já ouviu falar em Lodebar aí? Levante a sua mão. É apenas poucas pessoas, né? Poucas pessoas ouviram falar de Lodebar aqui no coral. Lodebar. Pouquíssimos irmãos também. Muito bem. Pois é. Para falar da história de Mefibosete, que está totalmente ligada a Lodebar, é necessário que nós venhamos a contar um pouco da trajetória de um rei, ou melhor, do primeiro rei de Israel, chamado Saul, para que você possa entender melhor quem é Mefibosete e por que nós estamos falando nesse lugar, nesse pequeno lugar chamado Lodebar. E é interessante que em todas as traduções que você possa procurar, a interpretação ou a definição do nome Lodebar é sempre ou de cunho ou de caráter negativo. Significa sem pasto, lugar nenhum, aridez, provação.
Então você já tem uma ideia de que Lodebar não é realmente um lugar interessante para você estar. E Mefibosete está ligado a Lodebar. E Saul, primeiro rei de Israel, está ligado a Mefibosete. Interessante, queridos, que Saul, primeiro rei de Israel, né? O primeiro rei de Israel pedido pelo povo. Israel não tinha rei. Não existia um regime monárquico até o povo começar a observar as outras nações. É interessante como é que o povo age. Que o povo começou a observar as outras nações. Amalequitas, filisteus, amonitas, heveus, gigarzeus, amorreus. E observaram que todos eles tinham um rei. E que o rei dessas nações, Israel observou assim, sempre ia às batalhas, às guerras, com o seu povo. Sempre ia para incentivar, sempre estava no campo de batalha. Israel não tinha rei, mas Israel tinha o Deus Todo-Poderoso, o Deus El Shaddai, o El Elyon, o Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Mas o ser humano é complexo. E muitas vezes, dentro dessa complexidade do ser humano, ele é complicado. Eles tinham o Senhor para pelejar, eles tinham os sacerdotes para fazer esse elo de ligação entre o povo e o próprio Deus. E muitas vezes Deus falava diretamente com os comandantes ou com o comandante do seu exército, aquele que estivesse à frente da batalha. Ele levantava pessoas para lutar em prol de Israel, como era no tempo dos juízes, que não havia o rei ainda, tendo em vista que o primeiro rei foi escolhido pelo próprio povo, por observar que os outros povos, as outras nações tinham o seu rei. Eles procuram Samuel, o sacerdote, e começam a pressionar Samuel: queremos um rei. Não, mas vocês já têm o próprio Deus, o Deus dos exércitos. Não, nós queremos um rei. Nós queremos um rei que vá à nossa frente, no campo de batalha, que nos oriente, que nós possamos servir, que realmente nos aconselhe, que esteja desembainhando a espada junto conosco. E interessante que Israel sempre foi uma nação, desde sua formação e geração, ela sempre foi uma nação que serviu a um só Deus. Os outros povos, todos eram politeístas, adoradores de vários deuses. Israel não se atentou a esse detalhe e, na realidade, observando as outras nações, começou a pressionar a Samuel. Samuel orou ao Senhor e o Senhor simplesmente apreciou o pedido da sua nação, seu povo, e aprovou. Deixou com que eles levantassem o seu rei. Escolheram a Saul. E a palavra do Senhor diz que... E aí um outro detalhe fundamental para que nós caiamos num erro. Viram que Saul era um homem de porte atlético, alto, e a palavra do Senhor ainda dá um detalhe, que do ombro para cima ninguém era bonitão igual a Saul. Então o povo falou: não, é esse mesmo, Saul. Muito bem, Saul foi ungido rei. A beleza e a grandeza dos primeiros anos de reinado de Saul foram extraordinários, sensacionais. Inclusive, ele mandou banir todos os feiticeiros, necromantes, encantadores das divisas do seu reino. Espetacular. Só que com o passar do tempo, esse rei, primeiro rei de Israel, Saul, ele se tornou um homem de caráter muito soberbo, muito arrogante, muito prepotente, ao ponto de, num determinado momento da história de Israel, ele tentar se fazer passar como sacerdote. Ele tentou exercer num determinado ponto uma função que não era dele, que não era determinada para ele, que não era aprovada por Deus para que ele pudesse desempenhar. E mesmo assim, ele tentou fazê-lo. No outro determinado momento do seu reinado, aí entra um outro personagem muito conhecido, que é Davi. Davi se casa com uma das filhas,
com uma filha de Saul chamada Mical, e Saul tinha outros 4 filhos homens, e Davi se torna um grande homem, um grande comandante, e aquilo começa a gerar um ciúme muito grande em Saul. Se torna ciumento, automaticamente se torna violento, e aí continua a sua caminhada e continua se perdendo ao ponto de os mesmos necromantes, encantadores, feiticeiros que ele mandou banir de todo o território de Israel, no auge da sua loucura, da sua insensatez, ele vai procurar uma pitonisa ou uma feiticeira que morava num vilarejozinho chamado Endor, e ali ele faz uma consulta. Deus naquele momento já não era mais com ele, de tantos erros, tanta prepotência, tanto orgulho, tanta arrogância, tantos erros. Deus não dava mais resposta, Deus não respondia mais às orações de Saul. Nesse meio tempo, Davi se torna um grande amigo de um dos filhos de Saul, chamado Jonatas. Jonatas tinha Mical como filha, tinha Abinadab, Malquissua, Jonatas, e um outro filho, chamado Esbocete. Todos com um nome bem característico, bem singular, bem estranhos para nós nos dias de hoje. Davi se torna muito amigo de Jonatas. A Bíblia fala que os dois tinham um relacionamento, um amor tão grande, um amor de amigo, nos dias de hoje, que é praticamente impossível alguém ter tanto respeito, tanta consideração, tanto carinho, um para com o outro. Você deve ter amigo, você deve ter amiga, mas creio que nos dias de hoje seja impossível você externar tamanha consideração, respeito, carinho, como Jonatas externava para Davi, Davi para com Jonatas. E aí, Jonatas, temendo a ruína do reino de seu pai, Saul, ele, numa das suas conversas, tendo em vista que Saul se tornou um homem enciumado, violento e perseguidor a Davi, numa das conversas que eles tiveram, Jonatas pede para que o dia que Deus desse vitória completa para Davi, que Davi não se esquecesse da sua casa, ou seja, da sua descendência. E ali eles se abraçam, creio que oram, firmam esse pacto, e o tempo passa. Saul vai para o campo de batalha, pelejar contra os filisteus, inimigos históricos do povo de Israel. Inimigos históricos. E no campo de batalha, Saul vê o exército de Israel sendo, pouco a pouco, completamente destruído, dizimado. E, inclusive, ele vê a morte dos seus filhos. Seus 3 filhos que estavam no campo de batalha, Abinadab, Jonatas e Malquissua, caem pela espada dos filisteus. Saul, melhor dizendo, vendo aquele cenário de horror, uma batalha sangrenta, e eu vou dizer uma coisa para vocês, não se assustem, porque as páginas do Antigo Testamento, elas foram escritas a sangue, queridos. Essa é uma grande verdade. Batalhas, confrontos, lança, espada, briga. O campo de batalha não é difícil imaginar que viraria, ou acabavam se tornando, após cada batalha, ou cada guerra, cada confronto, um campo de sangue. Saul, vendo aquele cenário de horror, seu exército dizimado, seus filhos derrotados, mortos, ele se desespera, pede para um dos seus servos tirar sua vida. Esse servo, segundo a palavra do Senhor, se nega, e ele se lança sobre a sua própria espada, e assim ele, o rei Saul, o grande rei escolhido e levantado, digamos assim, pelo povo, é bem verdade que com o consentimento do Senhor, e eu quero aqui abrir um parênteses e dizer para você, muitas vezes, você quer muito algo de Deus, você quer muito alguma coisa, e você pede, você se coloca em oração, você dobra o seu joelho, você busca, dia e noite, manhã, tarde, noite, dia após dia, meses, até por anos,
sem nunca ter perguntado se realmente é da vontade do Senhor aquilo que você pede. E aí você acaba conseguindo, Deus, digamos assim, abre esse precedente, te dá aquilo que você pede, e com o tempo você vai entender que tudo que nós pedimos insistentemente e que está fora da vontade do Senhor para a nossa vida, não dará certo, dará errado. O povo de Israel, observando as nações ao redor, viram que elas tinham um rei que ia para o campo de batalha com ela. E eles queriam um rei, eles não estavam contentes, ou não estavam se contentando apenas com o Senhor. Como se o Senhor fosse pouco, e muitas vezes, alguns de nós, nos nossos dias, pensamos que aquilo que o Senhor nos tem dado é pouco, e queremos mais. Ah, pastor, é pecado pedir mais? Não, mas tudo tem que ter a aprovação de Deus, e tudo tem que ter o tempo de Deus, para que seja bênção na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ora, se não for assim, queridos, vai dar errado. Olhe Saul, era alto, forte, bonito, homem inteligente. No princípio de seu reinado tudo foi bem. A grandeza do reinado de Saul, primeiro rei de Israel, maravilhoso, mas com o tempo ruiu, porque ele não era um homem realmente espiritualmente preparado para assumir tal função. E muitas vezes nós não somos espiritualmente, emocionalmente, quiçá até algumas vezes intelectualmente preparados para recebermos determinadas bênçãos que pedimos, para administrá-las, porque elas são grandes demais, mas nós insistimos e aí nós incorremos nesse erro, e quando elas estão nas nossas mãos, nós não sabemos o que fazer. Com o passar do tempo, dará errado. Mas Jonatas, que fizeram aliança com Davi, e Davi com Jonatas, ele tinha um filho. E o nome desse filho era Mefibosete. Era uma criança normal, até os seus 5 anos de idade. Normalíssima. Veja só a história de Mefibosete. Era neto do rei de Israel, filho de um príncipe de Israel, que seria descendente, quiçá herdeiro direto ao trono. Esse menino tinha tudo, até os seus 5 anos de idade. Tudo. Tudo. Seu pai tinha um reino gigantesco, ou melhor, o seu avô era rei de um reino extenso, gigantesco. Tinha do bom e do melhor, servos e servas, terras, a seu dispor, riqueza, exército, tudo. Como costumava minha avó dizer, essa criança era criada a pão de ló. E era. Como se costuma dizer nos dias de hoje, nasceu num berço de... Todo mundo sabe. Mas, meu irmão, Lodebar pode chegar para qualquer um. Quando chegaram as notícias da morte do rei Saul, seu avô, do seu pai Jonatas e dos seus tios, houve um rebuliço em Israel. Imagine o exército dizimado, milhares de milhares mortos no campo de batalha, o rei morto, tirou sua própria vida, primeiro suicídio na Bíblia, registrado. Seu pai morto, seus tios mortos, apenas um dos irmãos, chamado Esbocete, ainda vivo, e Mical, que nunca seria rainha de Israel, porque na tradição não rezava assim, era um homem. Mical, mulher de Davi, Davi fugido, perseguido, por causa de Saul e de seus erros, seu ciúme, obsessão e loucura.
De repente chegam as notícias da morte de todos, da derrota fragorosa no campo de batalha de Israel. E aí a ama, aquela moça, ou uma senhora, que era destacada para tomar conta, para cuidar, para zelar pela saúde física, emocional, integral, total daquela criança, ela se desespera, pega aquela criança nos braços, sai correndo e de repente ela deixa aquela criança cair. E segundo alguns historiadores, biblistas, teólogos, Mefibosete sofreu uma lesão grave nas duas pernas. Ele ficou aleijado na hora, porque ele quebrou as duas pernas quando caiu. O reino, a boa vida, tudo de bom que aquela criança, que aquele menino vivia até aquele momento, ruiu, acabou, teve fim. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Ah, pastor Alberto Feitosa, mas o que aconteceu com o irmão que sobrou, o Isbosete? Foi morto. 2 capitães do seu próprio exército entraram num determinado lugar onde ele estava dormindo e os caras mataram ele dormindo. Então todos os filhos de Saul foram mortos. Isbosete, entre aspas, digamos que interinamente, tinha assumido o posto do seu pai. Olha só. E agora, 2 dos seus capitães, seu exército, homens que seriam homens de confiança, tiraram sua própria vida. E aí, diz a palavra do Senhor, que Mefibosete foi levado a um vilarejo distante, chamado Lodebar. Agora imagina só, aquele menino que tinha tudo, e agora foi levado a um vilarejo distante, para morar na casa de estranhos, de favor, porque ele agora não tinha tratamento. Imagine, você quebra as pernas, as 2 pernas hoje. Naquela época, completamente diferente dos nossos dias. Você corre, alguém te leva, ambulância, ou um irmão, vai, um parente, ortopedia, e aí cirurgia, e aí parafuso, placa, de tudo para te recuperar. O menino ficou aleijado das 2 pernas. Sem a família, sem o avô, sem o pai, sem os tios, sem a riqueza, sem a glória, sem a boa comida, sem o bom tratamento, sem segurança. Sem segurança. Sabe por quê? Porque aquele menino passou a ser o único herdeiro vivo ao trono, só que ele não poderia assumir. Porque em história nenhuma, de nação nenhuma, no mundo inteiro, século após século se registra que alguém ou um rei com deficiência física tamanha ascendeu ao trono. Então aquele menino não tinha mais nada. Ele estava lá naquela terra distante, na casa de uma família de um homem chamado Maquir, e começou a crescer ali, aleijado de ambos os pés, esquecido, desamparado, humilhado, marginalizado, largado, sem expectativa, sem esperança de mais nada na sua vida, meus irmãos, a não ser as lembranças, ou algumas até indeléveis, marcantes, que aquele menino vivera até os 5 tenros anos de sua idade. E agora? Os anos passam. Davi é levantado como rei de Israel. Davi conquista. Davi se firma no trono. Davi agora é rei, próspero, conhecido e reconhecido por Deus como um homem segundo o seu, como um homem segundo o seu coração. E aí, Jones, passam 20 anos. 20 anos
e ninguém mais ouve falar de Mefibosete, neto do rei, filho do príncipe, um dos possíveis postulantes a herdeiro do trono. 20 longos anos, amados irmãos, se passam, e aquele menino, que agora já é um homem de 25 anos, fica completamente esquecido, vivendo à margem, vivendo de favor. E lembre-se, ele não foi levado para uma cidade grande, ele não foi levado para uma cidade próspera, ele foi levado para uma vila, um lugar chamado Lodebar, que eu já disse para você, muitas interpretações, traduções, definições, sem pasto, ou seja, sem comida, lugar nenhum, aridez, prova, todo significado ruim, negativo, parece que, segundo os estudiosos, se encaixa perfeitamente com Lodebar. Que coisa tremenda, cara. Meu Deus do céu. E aí eu quero dizer uma coisa para você, enfatizar algo para você aqui nessa manhã. Existem algumas maneiras de se chegar a Lodebar. Existem algumas maneiras de se chegar a Lodebar. A primeira é nascer em Lodebar. Você nasce naquela terra árida, seca, sem pasto, provação, lugar nenhum, sem definição. Mas você nasceu lá. Cara, você nasceu em Lodebar. Sim, mas você não é obrigado a viver em Lodebar, você não é obrigado a aceitar aquele lugar. Você não é obrigado ao ponto tal de se resignar e dizer aqui eu vou nascer, aqui eu vou viver e aqui eu vou morrer. Não! Lodebar não é lugar para você, apesar de você ter nascido em Lodebar. Há um segundo momento, uma outra situação que pode fazer com que Lodebar exerça uma influência na sua vida, sim. Quando você mesmo, por causa das suas atitudes, ações, decisões erradas, fora do tempo de Deus, você com as suas próprias pernas caminha em direção a Lodebar. Você mesmo caminha em direção a Lodebar. Por causa das suas atitudes, repito, decisões erradas, fora do tempo de Deus, fora do centro da vontade de Deus, você caminha para Lodebar. Ninguém te levou, você caminha para Lodebar. A terceira, quando situações, circunstâncias dessa vida, e vivemos num mundo, a própria palavra de Deus diz, o mundo jaz no maligno. Queridos, vigilância total e constante é essencial para uma vida espiritual saudável. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não tem a vida no altar, me perdoe. Você está totalmente fora do centro da vontade de Deus. Você está fora de eixo. Você está fora do eixo. E as circunstâncias, as pressões desse mundo, elas são muitas. Para crianças, para idosos, homens, mulheres, adolescentes, jovens. São muitas as pressões. E essas pressões, elas apertam, oprimem, comprimem, e elas podem estar tentando te empurrar na direção de Lodebar. Essa é a terceira. Porque Lodebar existe. Lodebar, para muitos, é logo ali. E a quarta, que é justamente a situação de Mefibosete. Ele foi levado a Lodebar, porque ele não tinha consciência, ele era uma criança, ele não sabia para onde ele estava indo. Então a pessoa responsável, ou as pessoas responsáveis pela vida dele, não tiveram o discernimento espiritual correto. E aí levaram
Aquele menino, aquela criança, neto do rei Saul, filho de príncipe de Israel, levaram ele para Lodebar, mas ele não tinha consciência. Ele tinha apenas 5 anos. Muito provavelmente ele sentiu o choque de cultura, de costume. Embora Lodebar seja dentro dos termos de Israel, ou fosse dentro dos termos, dentro do território de Israel, mas ele sentiu, era tudo completamente diferente. Uma coisa é você viver na corte, outra coisa é você viver na miséria. Por que você acha, queridos? Outro parênteses que eu vou abrir aqui, só para a gente ter uma ideia. Porque quando a bolsa quebra, ou algumas empresas quebram, e acionistas investem milhões e milhões de dólares de dinheiro na bolsa de valores, muitos deles chegam ao ponto de tirar sua própria vida, porque estão acostumados num patamar e sabem que lá embaixo, com o povo, onde eles nunca se misturaram, ali, desculpa a expressão, me perdoem, a coisa é muito estreita, é apertada, é difícil, é impossível de se aguentar muitas vezes. Mas aquele menino foi levado para Lodebar, mesmo sem querer. E aí 20 anos passam. E aí o que acontece? Olha, coisa tremenda. Anos depois, com o seu reinado estabelecido, estabilizado, como eu já disse, conhecido e reconhecido por todos, principalmente por Deus, porque não adianta, meu irmão, você ser conhecido por todo mundo aqui na terra, não adianta não. Se Deus não te conhecer, você está perdendo tempo. Mas Deus conhecia Davi. E aí Davi se lembra e faz uma pergunta a um dos seus ali: por acaso vocês têm notícia de alguém ainda da casa de Saul, ou seja, da família, descendente de Saul, que eu possa usar de misericórdia, usar de favor? Davi se lembrou da aliança. Davi sabia, ou ele tinha quase que certeza de que não existia mais ninguém da família de Saul, descendência de Saul. Mas mesmo assim ele foi tocado, creio eu, pelo próprio Deus, para que ele pudesse se lembrar, procurar saber, para que pudesse usar de bondade para aquela pessoa. E aí, alguém fala assim, ó, eu acho que tem alguém da casa de Saul que ainda sobreviveu. E esse homem que deu ou levantou essa questão para Davi, era um homem chamado Ziba. Ele tinha sido servo de Saul. Ele agora era servo de Davi. Tinha 15 filhos, todos ali, bem estabelecidos, moravam na corte. Era um servo. E aí esse Ziba fala assim, olha, tem um dos filhos de Jonatas, ou um filho de Jonatas, que mora lá em Lodebar, lá na casa de um homem chamado Maquir, está lá há 20 anos. Ah, mas olha, rei, ele é aleijado, ele é coxo de ambos os pés. Ele não se deu, ou melhor, não teve nem a consideração de mencionar o nome daquele jovem, chamá-lo de Mefibosete. Não. Ele quis enfatizar que aquele filho de Jonatas, que estava em Lodebar, lugar de miséria, de humilhação, de desprezo, de esquecimento, estava vivendo de favor na casa de um homem chamado Maquir, e que ele era aleijado de ambos os pés, ou seja, deixa ele lá, não está fazendo falta, esquece, continua esquecendo dele. Ajudá-lo para quê? Meu irmão, quantos Zibas
ainda existem nos dias de hoje. Muitas vezes o Ziba, hoje, é aquela pessoa ou aquelas pessoas que você ajudou, que você caminhou lado a lado, que você orou, que você investiu nela, e ela cresceu, ela se estabilizou. E aí quando você entra na prova, que você se depara com Lodebar na tua vida, sabe o que acontece? O Ziba te esquece. Ele te trata como um completo e total desconhecido. Se você vem na mesma calçada que o Ziba faz questão de atravessar para o outro lado, só para não te dar nenhum bom dia, nenhum graça e paz. Meus queridos, existem muitos Zibas hoje. Tem ou não tem, Paulinho? Tem muitos Ziba hoje, infelizmente. E quando alguém menciona o teu nome, alguém menciona o teu nome, e esse alguém supostamente quer ajudar você, se lembra de você e quer te trazer de Lodebar para te colocar no lugar de honra, esse Ziba, nem te chamar pelo nome, ele te chama, pelo contrário, ele ainda acrescenta o seguinte, um suposto defeito que você tenha. Ele é incapaz de falar da sua virtude, ele só quer falar dos seus defeitos. Ah, tem um filho de Jonatas, sim, creio. Mas ele mora lá em Lodebar, um vilarejo esquecido. Ah, mas ele mora na casa de Maquira, um camarada também pobre. Todo mundo de Lodebar era pobre. Isso não é novidade. Sim, mas o nome, não. Ele é coxo dos ambos os pés, ele é aleijado, ele não vale nada, não tem dignidade, não tem valor. Meu irmão, não importa o problema que você esteja atravessando, quer seja ele saúde física, mental, espiritual, emocional, problema familiar, financeiro, não importa, Deus, Ele te conhece e Ele quer te chamar pelo teu nome. Deus quer te tirar de Lodebar. Deus quer te tirar de Lodebar. E se você está caminhando para Lodebar, Deus não vai deixar você chegar lá. E se alguém te levou para Lodebar, mesmo que você não quisesse ir, Deus também vai te arrancar de Lodebar. Porque Lodebar não é lugar para você. Lodebar não é o teu lugar. Davi imediatamente manda Ziba ir à casa de Maquir, convoca a Mefibosete para vir à sua presença. E é interessante que mesmo naquele lugar, né, pobre, excluído, marginalizado, esquecido, ele tinha um filho. O Mefibosete tinha um filho também pequeno. Eu fico imaginando, né, o Mefibosete contando para o filho dele, né, com aquela roupa meio maltrapilha, aquele camarada esquecido, vivendo de favor, marginalizado. E ele sentava assim, às vezes, com o filho. Fico imaginando isso. E aí contando para o filho dele quem ele era, de quem ele era descendente, como ele poderia estar. Eu imagino, às vezes, até o filho dele olhando, né, todo filho tem um pai herói, né? E eu fico imaginando os devaneios, os pensamentos, a imaginação daquele menino, olhando e ouvindo assim, com o coração pulando de alegria, as histórias que o pai dele, porventura, estivesse contando do seu avô e do seu pai. Mesmo tivesse vivido apenas lá 5 anos da sua vida. Que coisa tremenda. E agora aquele homem se apresenta diante de Davi, e de Davi pergunta se ele era filho de Jonatas. O que aconteceu? Muito provavelmente a Bíblia não fala sobre isso, mas ele deve ter contado todo o relato, toda a sua história, toda a sua trajetória. Ele não precisava falar que era aleijado, porque o Ziba já tinha enfatizado isso muitas vezes, e o Davi já tinha observado que ele era. Alguém teve que levá-lo lá, à presença do rei, à corte do rei. E aí Davi dá aquela determinação que muda. O rei dá aquela determinação que muda completamente a história. A história desgraçada daquele menino, porque desgraça é ser desprovido da graça, não se assuste. Quando alguém é desgraçado é porque é desprovido da graça, e a graça é de Deus. E graça é um favor não merecido, amém, queridos? Ele vai à presença do rei, e o rei dá uma determinação, fala assim: olha, Lodebar para você nunca mais na tua vida.
Ô Ziba, vem cá. Invejoso. Vem pra cá. Olha, você vai cuidar de tudo. Tudo que pertence a Saul. Todas as terras, tudo. Agora é de Mefibosete. Ziba, pega os seus filhos. Todos os seus 15 filhos. E você vai administrar. E você vai cuidar. E tudo que essa terra der. De bom. Todo fruto. Uma bela porcentagem será de Mefibosete. Porque eu restituo a Mefibosete tudo aquilo que era de seu avô e de seu pai. Aleluia. Tudo. Eu imagino o coração de Mefibosete pulando e pulsando. Ele ainda não estava acreditando. Ele disse, mas Senhor, quem sou eu, esse cão morto, para que tu tenhas misericórdia? Tu te lembras de mim? Muitas vezes, queridos, as pessoas estão tão esquecidas, tão humilhadas, tão sem dignidade, estão tão arrebentadas pelas perseguições e as pedradas dessa vida, que elas mesmas se olham no espelho e não veem nada além de um cão morto. Elas olham para elas e eu não tenho virtudes, eu sou um esquecido, uma esquecida. Mas agora o rei Davi dá uma determinação. Ziba agora passa a ser servo de Mefibosete. Tudo que era do seu avô e de seu pai passa a ser dele. E Davi vai mais além nesse momento de honra. Sabe o que Davi faz? Davi diz assim, olha, mas você, Mefibosete, você todos os dias, você vai se assentar comigo à mesa, e você vai tomar café, almoçar e jantar, porque você vai morar aqui na corte do rei. Aleluia! Meus queridos, isso é que é restituição. Isso é que é bênção. Lodebar fica para trás. A terra da sequidão, da aridez, da prova, o lugar nenhum, da falta de dignidade, a cidade da marginalização, agora não é mais a terra de Mefibosete. Mefibosete, em algumas traduções também confusas, ou de várias terminologias, digamos assim. Uns chamam de exterminador da vergonha, outros dizem que é semeador de vergonha. E se nós formos fazer um jogo de palavras aí, enquanto ele estava lá em Lodebar, ele possivelmente, provavelmente para muitos, era um semeador de vergonha. Mas agora, se assentando à mesa do rei, toda a vergonha da vida daquele homem estava exterminada para a glória de Deus. Amém, queridos? Eu quero pedir a você que se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Meu irmão, talvez não você, irmã, mas alguém que você conheça, no seu trabalho, na sua escola, na sua família. Talvez você mesmo esteja passando um momento de provação, de sufoco, de perseguição. Talvez Lodebar esteja se apresentando com todas as letras e todas as cores e todas as nuances possíveis para você ou para alguém que você conheça. Mas nesta manhã, quando nós estamos encerrando o culto desta manhã, nós queremos orar e repreender em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo todo o poder das trevas, toda dificuldade, toda barreira, enfermidade, doença, problemas emocionais, espirituais, financeiros. O nosso Deus, Ele não mudou, queridos. É um Deus que vê todas as coisas. É um Deus que vê todas as coisas. Eu vou compartilhar aqui o último versículo para você entender como esse Deus é tremendo, é maravilhoso. Versículo que eu amo. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu Deus além do Senhor, que trabalha para todo aquele
que nele espera. Aleluia. Meus queridos, eu não tenho como não me emocionar. Se você está esperando em Deus, se você está esperando em Deus, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus está trabalhando em seu favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não sei se você está sentindo o desejo de vir ao altar. Se você tiver, você pode vir ao altar. Se você quiser, você pode até dobrar os seus joelhos. Se não, você pode ficar aí mesmo, no seu lugar. Mas eu quero orar pela tua vida nesta manhã. Eu quero que você feche seus olhos por alguns segundos. E que você comece a perceber em que sentido ou em que situações Lodebar tem se apresentado na tua vida. Você nasceu em Lodebar, está na hora de sair. Você foi levado para Lodebar, inconscientemente, mesmo sem querer, você não vai ficar lá. Você caminhou na direção de Lodebar e chegou lá, você vai retornar. O teu tempo em Lodebar acabou. As situações, as pressões desse mundo te oprimem, te apertam na direção de Lodebar. Nós vamos repreender em nome de Jesus. Você vai sair daqui nessa manhã cantando o cântico da vitória. Então faça o seguinte: dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos ganhar tempo. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Faça uma aliança com ela, a mesma aliança que Davi fez com Jonatas e Jonatas fez com Davi. Uma aliança de amor, de respeito, de carinho. Você vai orar por ela também nessa manhã. Você vai interceder pela vida dela e ela vai orar por você. E eu vou estar aqui orando e intercedendo por todos em nome de Jesus. E eu sei que notícias vão chegar na sua casa, no seu lar, que você não está mais em Lodebar, que você não é mais o esquecido, o marginalizado, o perseguido, o humilhado, não, mas que você está assentado e assentada na mesa do Rei, e o nome do Rei é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o nome que está acima de todo nome. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entregamos cada vida e família que é representada nessa manhã. Cada homem, mulher, jovem, adolescente, ancião e criança, seja agora abençoado no Senhor e na força do seu poder, para a glória do teu nome, Pai. Senhor, abre os céus sobre nós. Olha para cada um de nós com o teu olhar de misericórdia. Estende as tuas mãos de poder sobre cada um de nós. Que possamos sentir a tua mão afável, carinhosa, amiga, gostosa, abençoando a nossa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Meu irmão, minha irmã, sinta-se abençoado e abençoada agora no nome de Jesus. O Senhor está arrancando o Lodebar da sua vida. A humilhação, a derrota, a tristeza, a angústia, aquilo que te levava muitas vezes à depressão, ela está sendo arrancada da tua vida agora em nome de Jesus. E o Senhor está derramando um bálsamo precioso, passando pela sua mente, seu coração. E agora você sente alegria, como está escrito: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E é no nome de Jesus Cristo, o nome desse Jesus que é o nome acima de todo nome, que eu entrego a tua vida, a tua família aos cuidados do Senhor. Você, meu irmão, que está dentro do templo, você que está fora, você que está na internet, seja abençoado e abençoada agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que tudo na tua vida, na minha vida, na nossa vida, seja para a glória de Deus. E que a tua vitória, ao se assentar na mesa do Rei, e se assentar na mesa do Rei significa prosperidade e honra, seja para a glória e honra do nome do Senhor, em nome de Jesus. Os que creem digam amém. Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus, queridos.
Logo após, você tem 1 minuto de oração silenciosa, assentado. Depois você pode cumprimentar o teu irmão, abençoá-lo mais uma vez. O pastor Alberto Veitosa vai estar à porta para mais uma vez receber e te dar carinho em nome de Jesus. Senhor, obrigado pelo culto desta manhã. Obrigado pelos louvores, pelas orações, pela ministração da tua palavra, que tem falado primeiramente ao nosso coração e ao meu coração. Agora, Deus, os leva debaixo das tuas asas guardados de volta aos nossos lares. Nos dá uma tarde abençoada, segura, tranquila na tua presença. E que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, de forma especial, com o povo desta igreja aqui reunido, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Deus abençoe. Muito obrigado.